Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Amados, eu vou mostrar para vocês um banner que eu tirei um print ali do Facebook, e que está rodando no Facebook, e eu peço a opinião de vocês. Se possível, vocês comentem sobre esse banner, o que é que vocês acham. E eu vou apresentar esse banner, vou também apresentar alguns textos bíblicos e o que eu acho desse banner também vou comentar nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Pois bem, o banner é esse. Veja o que diz ali. Afastado da igreja, não de Deus. E daí embaixo, aliás, esse é o maior fake news de todos os tempos. Não tem como servir ao exército e não comparecer no quartel. Bom, eu não sei quem é o autor desse banner, o autor dessas frases aí. Agora, o que chama a atenção é que é o seguinte, essa frase ela pode levar se a pessoa pensar, puxa vida, mas aquela pessoa que se afasta da igreja, mas realmente, né? Não é uma coisa certa. Porque como que pode uma pessoa servir o exército e não comparecer no quartel? Percebe? Agora, eu já uso um pouco mais de perspicácia aqui no caso desse. Por quê? Porque um banner desse leva as pessoas a esse entendimento. Poxa vida, se eu sair da igreja, então eu estou perdido. E uma série de coisas. Amados, eu não sou a favor que ninguém saia da igreja. Todos têm que se congregar. Tem que se congregar. A própria Bíblia diz, está lá em Hebreus, né? Não deixemos a nossa congregação como a costume de alguns. Ainda mais quando vê que vai se aproximar daquele dia. Então, como ele diz aqui, o exército, né, tem que se reunir no quartel. Agora, em termos da igreja, como ele está falando, que é afastado da igreja, não de Deus. Então, o que essa pessoa acha nesse banner é que não tem como a pessoa se afastar da igreja sem se afastar de Deus. Quer dizer, se afastou da igreja, está afastado de Deus, por mais que diga que não. Eu concordo num ponto e vou expor esse ponto para vocês. Já tem uma ressalva, eu concordo, mas com ressalva. E vocês vão ver qual é a ressalva através dos textos que nós vamos ver da Bíblia agora. Amados, eu não vou pondo minha opinião. Ah, tá certo, tá errado, isso aqui. Não. Fulano tá certo, fulano tá errado. Não. Para mim, quem está certo é a palavra de Deus. Como se diz, o juiz, para mim, aquele que vai julgar o certo e errado, é a palavra de Deus. Não é o que o Senhor Jesus ensinou? Está lá no livro de João. Não julgueis pela aparência, mas julgai. Julgai sim. Só que, de que maneira? Pela reta justiça. E o que é reta justiça? Palavra de Deus. Então nós pegamos esse banner. Nem sei quem que fez, a gente não vai julgar a pessoa que escreveu isso aqui, mas vai julgar o que está escrito. Está de acordo com a palavra de Deus ou não está? Devemos acreditar no que está escrito aqui ou não? Essa é a questão. Então, para responder essas indagações, mas não vai ser eu que vou responder. Vamos às Sagradas Escrituras, vamos deixar que o Espírito Santo responda por lá. Então nós vamos começar por esse aqui. Veja que ele falou, afastado da igreja, não de Deus. É uma fake news, porque não tem como alguém se afastar do ser do exército e não comparecer no quartel. Então, está falando da igreja, vamos ver de que igreja que ele está falando. Porque, amados, igreja
qualquer reunião de pessoas que deixam suas casas, vão se reunir lá na praça para escutar o comício de um político, aquela reunião ali é uma igreja. Aqueles que saem de fora para ir ver um espetáculo que vai acontecer lá em tal lugar, na realidade, é uma igreja, porque a palavra eclésia, que define igreja, o significado é sair das casas e os chamados para fora. Ou seja, a pessoa sair das casas e se reunir em outro lugar. Então, é a igreja. Então, com esse pensamento, nós sabemos que não existe, que a igreja é a reunião de pessoas, não é prédio. Agora está cheio de igrejas por aí hoje. Então, de qual igreja essa pessoa está se referindo? A que tipo de igreja? A igreja do Senhor Jesus, que é uma só, única no mundo inteiro, e que não é prédio lá dedicado e consagrado, mas é qualquer lugar que as pessoas se reúnem. Onde as pessoas se reúnem, o Senhor Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, que tem o nome dele, do Senhor Jesus, ele prometeu que ali ele está. Certo? Então não disse, onde essas pessoas se reunirem na igreja tal, assembleia não sei de que, congregação não sei de que lá, eu vou estar lá. Ele falou, onde estiver reunido em nome dele. É o nome dele que importa. Então, essa é a igreja de Cristo. Eu concordo que quem está afastado dessa igreja, que é a igreja de Cristo, que é o corpo dele, não tem como estar ligado com Deus. No entanto, as outras igrejas, que não é essa única igreja, que é a igreja de Cristo, se a pessoa se afastar de lá, nós vamos ver que não é muito assim, como está dizendo, que está afastado de Deus. Vamos ver os outros problemas. Então vamos ver primeiro o que é a igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, eu já citei esse texto inúmeras vezes lá nos meus vídeos. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que não é um prédio, é as pessoas reunidas, elas formam a casa de Deus, né? Então, como se deve proceder na casa de Deus? O que é essa casa de Deus? É a igreja do Deus vivo. As pessoas, não o prédio. Coluna e baluarte da verdade. Vamos voltar ali. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, esta igreja, veja que não tem nenhum nome, só tem o nome Deus, igreja de Deus. Não tem outro nome que identifique. Essa igreja, né, essa casa de Deus, que é a igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade, essa é a coluna e baluarte da verdade. Dessa igreja, se afastou dessa igreja, está afastado de Deus. Agora vamos ver as outras igrejas. No livro de Timóteo, só que no segundo, agora a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Ora, numa grande casa, vamos ler inteiro depois, irmão. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Agora vamos mais tranquilamente, mais devagar de entender o texto. Veja, a igreja, a verdadeira igreja de Cristo é só essa aqui. Casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Se algum lugar não é uma coluna e baluarte da verdade, das Escrituras, não é a casa de Deus, não é a igreja do Senhor. Agora veja bem, que aqui o apóstolo Paulo não está falando aqui da
casa de Deus, especificamente, nós estamos falando de uma grande casa. Essa grande casa, ela está dividida. Está dividida em, assim, simbolicamente, utensílios, como se fosse utensílios, né? Veja que de vários material, né? Aqui não fala de material nenhum. Aqui é como uma massa, tudo é do mesmo material, formado do mesmo material, um material tão bom que é coluna e baluarte da verdade. Não tem mistura com nada, é puro. É como uma coluna de aço ali. Percebe? Casa de Deus é assim. Não tem divisão, não tem diferença. É tudo uma massa, em qualquer lugar do mundo. As pessoas se reúnem. Agora, essa grande casa, note que já fala de materiais diferentes. Fala de ouro e de prata. Quer dizer, que tem valor. Espiritualmente falando, ouro significa a glória de Deus. Quer dizer, na grande casa tem utensílios, ou seja, vasos, né? De ouro, quer dizer, pessoas que glorificam a Deus. E é de prata, prata é resgate, é pessoas que pregam o autêntico evangelho, o evangelho da salvação, que Jesus resgatou nós da perdição. Por outro lado, há aqueles de madeira e de barro. A madeira, quando chega na hora da prova, queima, vira cinza. O barro se quebra, vira em caco. E barro, antes de passar pelo fogo, ele é lama. Ele é uma coisa que é desprezível. Outra coisa, existe ali vasos para honra e para desonra. Então mostra uma mistura. É uma grande casa. Parece a casa de Deus. Só que não é. Porque aqui não diz que é casa de Deus. Não diz que é coluna e baluarte da verdade, mas diz que é uma confusão, que é uma Babilônia, que está tudo misturado lá dentro. No entanto, a palavra diz que aqueles que são para desonra, se purificarem dos erros, eles vão ser transformados em vasos para a honra. Agora, o que acontece aqui nessa grande casa? Essa grande casa, esses vasos que são para desonra, eles têm a oportunidade de fugir das coisas que são desonra, se purificar. E como que faz isso? Como que faz isso? Como que se escapa das coisas? Como que se purifica para ser um vaso de honra? Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com quem? Continuando lá, ficando lá, participando das mesmas coisas, ouvindo as mesmas palavras, sendo conduzido para aquelas coisas ali, até de repente estar abraçando tudo aquilo. Não. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Estes, amados, de coração puro que invocam o Senhor, são esses que formam a casa de Deus. Então, amados, quando esse banner aqui fala afastado da igreja, não de Deus, diz que é mentira, que é fake news, quando se trata desse tipo de igreja, porque essa grande casa também é reunião de pessoas, é uma igreja. Igreja, só que toda dividida em nomes, dividida em crenças, em credo, é uma Babilônia. Então, amados, aquelas pessoas que são vasos para a honra, que estão lá dentro, veja bem, nessa Babilônia, chamada cristandade, tem os vasos de honra, sim, que estão lá. Mas se eles, o que acontece? Eles vão permanecer lá? É claro que não. Aqueles que estão lá, que são de desonra, se eles querem se purificar para serem de honra, o que eles têm de fazer? Eles têm de seguir com essas pessoas. Essas pessoas que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então,
aqueles que estão dentro da grande casa, que estão dentro das igrejas, por aí, hoje que está cheio, que não é a igreja do Senhor Jesus, é uma grande casa, aqueles que são salvos, aqueles que têm o coração puro, que se purificaram, estão se purificando das coisas, o que, que eles têm de fazer? Eles têm que deixar dessa grande casa e seguir com esses aqui. Os que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz, de coração puro, invocam o Senhor. Então, essas pessoas têm que cair fora da grande casa, acompanhar esses que seguem a fé, o amor de coração puro, invocam o Senhor, para então estar dentro desta casa que é a casa de Deus. Quer dizer, está reunido o povo de Deus, não misturado, não uma mistura, não uma baderna, mas o povo de Deus, quer dizer, todos no mesmo pensamento, no mesmo espírito, como a Bíblia diz, formando um só corpo, um só pão, um só espírito. Muito diferente dessa grande casa aqui. Certo? Vamos ver mais alguns textos para nós terminar logo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 16. Veja bem. Grande casa, aquela mistura, aquela bagunça lá. Ouro, prata, madeira e barro, tudo misturado ali. Agora veja aqui o que diz aqui. Salmo 1, primeiro versículo 5 e 6. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, amado, não, veja bem que essa mistura de honra e desonra, e madeira, barro, ouro e prata, vai aos poucos, vai se dissolvendo. Então, quando esse cartaz diz aqui que a pessoa que se afasta da igreja e não de Deus, se ele estiver se afastando desse tipo de igreja, ele não está se afastando de Deus. Ele está saindo da confusão, porque ele é uma pessoa que tenta ser fiel a Deus, que enxergou ali dentro a bagunça baderna que é, que enxergou que ali não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a casa de Deus, que é uma grande casa, uma grande mistura. Então, o que essa pessoa faz? Ele quer se purificar, ele vai seguir, ele vai buscar onde que estão esses aqui, que segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Essa pessoa que amada, ele não vai conseguir ficar aqui dentro por muito tempo. O Salmo, a palavra de Deus está nós dizendo, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. O inverso é a mesma coisa. É como se nós lêssemos aqui, nem os justos na congregação dos ímpios. Por quê? Porque não se mistura. O santo e o profano não se misturam. Então, quando uma pessoa sai de um ambiente desse aqui, graças a Deus, bem-aventurado é, porque o Espírito do Senhor que está conduzindo ele para um outro lugar e tirando ele do meio de uma salada, de uma perdição assim. Certo? Vamos mais um texto. Amados, eu não quero estar dando de pneu, eu quero a palavra de Deus que convença as pessoas. Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como, amados, que o que é de honra vai viver em acordo com o que é de desonra? Como que aquele que quer santificar o nome do Senhor vai viver junto com aquele que quer pôr o nome do Senhor na lama? Pôr o nome do Senhor na lama, porque aquela pessoa que tá usando o nome de Deus, as coisas de Deus, para seu interesse próprio, para a sua plataforma, para ele subir, seja financeiramente, seja socialmente, enfim, da maneira que for, está usando as coisas de Deus, é um vaso para desonra, está jogando o nome do Senhor da lama.
Então não tem como aquele que procura ser fiel a Deus conviver eternamente com a pessoa assim. É a palavra que está dizendo, amado, andando dois juntos, se não houver entre eles acordo. Se não houver acordo, não consegue andar junto. Se aquela pessoa quer ser fiel ao Senhor, está num lugar ali que está vendo o nome do Senhor sendo enlameado, essa pessoa sabe que não vai mudar aquele ambiente. Então o que essa pessoa faz? Vira as costas para aquele lugar e sai. Daí tem alguns entendidos no assunto que vem dizer que a pessoa que se afasta do lugar desse está se afastando de Deus. Está se afastando do pecado, da Babilônia, para se aproximar de Deus. Amado, a pessoa que quer se aproximar de Deus tem que se afastar do lugar desse. Não tem como viver no lugar desse aqui em comunhão com Deus. Certo? Vamos mais alguns textos para nós terminar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Está num lugar daquele, está preso num jugo junto com pessoas que desonram a Deus. Porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que tem o fiel com o infiel? E que consenso o templo de Deus, que é o nosso corpo, com os ídolos? Aqueles que tem pessoas que é incrível, que eles imitam o chefe deles lá, o fundador da igreja, imitam até na palavra, imitam o nome do seu vestido. Quer dizer, eles falam de Jesus, mas o verdadeiro ídolo deles é aquele que se sobressai lá, o líder, aquele é o líder, aquele é o chefe. Imitam tudo daquilo. Entende? Idolatria. Idolatrando o homem. Né? O que mais? Por isso o quê? Porque o fiel não tem comunhão com o infiel, o templo de Deus não tem comunhão com o ídolo, a luz não tem comunhão com as trevas. Por isso, por essas coisas, o conselho aqui é retirai-vos do meio deles. Amado, sabe que precisa desenhar para entender? Não é necessário, né? Separai-vos. O irmão Antônio está dizendo que é para se separar. Não, amado, diz o Senhor. Não é o irmão Antônio que está dizendo isso aqui. O irmão Antônio apenas está transmitindo aquilo que o Senhor diz através da sua palavra. Retirai-vos do meio deles, separai, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Diz quem, meu irmão Antônio? Diz longe do irmão Antônio, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então quem rejeita, amados, quem tem consciência dos ambientes desses aqui e não se retira, sabe o que acontece? Por mais que queira ser um vaso de honra, é um vaso de desonra. Porque o lugar é de desonra. Percebe? Resiste, a pessoa que resiste está resistindo à voz do Espírito Santo na vida das pessoas. Está resistindo ao próprio Deus. Apocalipse também, né? A mesma coisa. Apocalipse 18:4. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela. Sai dela, povo meu. Povo meu, do irmão Antônio? Não, aqui é o povo de Deus, é o povo do Senhor. Aquele que faz parte do povo do Senhor não consegue viver num ambiente desse ali, amado. Não consegue permanecer nesse ambiente. Eu sei disso por experiência própria. E os meus olhos foram abertos. Eu entendi, amado, entendi o Evangelho diferente daquilo que eu aprendia nesse lugar. Eu senti no meu íntimo o peso da responsabilidade de estar participando junto com essas coisas. Amado, quero deixar aqui uma coisa bem clara. Quando eu falo essas coisas de honra, a gente não está falando
de novos convertidos, pessoas que vêm para a igreja ali, com toda aquela bagagem que eles lá do mundo, que eles ainda não se desfizeram disso. Quem vai e tirando tudo aquilo é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai lavando, vai jogando fora aquelas coisas. Então, esse tipo de pessoa a gente não pode olhar. A gente tem que ajudar eles com todo amor, todo carinho. É o que fala, amados, é de lideranças. Um membro que está lá no banco, por mais que ele erga as vozes contra a liderança, ele vai ser expulso dali, como um animal dali de dentro. Então não adianta tentar ficar lá e querer ser luz naquelas trevas. Porque vai ser como um palito de fósforo no meio do ginásio de esporte, que não vai clarear nada. Percebe? Para clarear este mundo, iluminar este mundo é a igreja, é o povo de Deus unidos. Não apenas uma pessoa faz parte da luz que é a igreja. Vamos a mais outros textos aqui para nós terminar. Eu ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Quer dizer, Deus vai tratar com esses ambientes um dia. É no arrebatamento. Sabe? No arrebatamento, esse povo vai ter surpresa. Quando eles verem desaparecer a igreja, a verdadeira igreja de Deus aqui, e eles ficarem pensando que são a igreja de Deus. Entende? Então, veja bem. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Deus vai se acertar com esses ambientes e aqueles que estão lá. E também, o que acontece? Aqueles que têm consciência disso, têm ciência disso e participam, o que eles são? Eles estão sendo coniventes, estão colaborando com o erro, com o pecado, portanto, são participantes, são cúmplices. Não querem deixar esses ambientes, são cúmplices e vão acertar com o Senhor quando o Senhor vier a juízo contra esses lugares. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe de pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não participe de pecados alheios. Ah, irmão, eu não faço. Eu estou lá, mas eu sou luz lá. E eu faço a minha parte e eles que se acertem com Deus. Deus vai se acertar com aquele lugar, com aquele ambiente, com tudo que está ali. Com tudo que está ali. Então, se quer permanecer ali, esperando que Deus vai poupar ali, não vai. O que aconteceu com Ló em Sodoma? Deus tirou de lá e daí destruiu Sodoma. Portanto, aqueles que têm o coração voltado para Deus, Deus tira desse lugar e daí destrói o lugar inteiro. Não vai ser pingado por pingado. A gente vê isso na palavra, né? Então, não participe, amados, quer servir a Deus, não participe de pecados alheios, não conviva, não esteja. Mas eu não sou de acordo, eu só estou lá. Se você está lá, você está debaixo daquelas ordens, você é de lá, você pertence lá, você pertence à mesma massa. Para não ser de lá, tem que se purificar. E se purificar como? O que é santificação? Separação, sair fora. Outro texto da Bíblia que ele não está dizendo para sair fora. Então, é isso. Agora vamos ao último texto aqui para nós encerrar. Veja bem, João capítulo, 2 João, capítulo 1, ele fala, né? Versículos 9 a 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. O que é a doutrina? Onde, amados, que nós encontramos a doutrina de Cristo? No Evangelho da graça de Deus. Pega, parte ali de Atos dos Apóstolos, é a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas pega ali de Pentecostes até o final do Apocalipse, ali está
a doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo, amada, não é o que está lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquilo lá é a doutrina para a nação de Israel. Jesus vivia o tempo da lei, ele estava ainda dentro da lei. Então, ali são coisas para aquelas pessoas daquele tempo da lei. Para a igreja, o Senhor passou o que era para a igreja, o Senhor Jesus passou tudo para os apóstolos, para eles passarem para nós, para a igreja. Então, pega de Atos do dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e segue em frente até Apocalipse, ali está tudo, e ali é o evangelho da graça de Deus. Ali você vai saber tudo como se portar na igreja, né? Então, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Presta atenção, a grande casa tem Deus, é casa de Deus? Não, não fala nada que é. Então, por que não é casa de Deus? Porque ultrapassa a doutrina de Cristo. Tem as suas próprias doutrinas, as suas próprias convenções, as suas próprias reuniões de decisão do que você vai fazer ali daquele ambiente. Então, estão ultrapassando a doutrina de Cristo. E todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que permanece no Evangelho da Graça de Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? A doutrina de Cristo. Não recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Mas, agora vamos voltar àquele cartaz lá. Guarda isso aqui. Aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Quer dizer, aceita, convive, está de acordo. Sabe que aquela pessoa ou aquele ambiente, as obras ali, são más porque não são de acordo com a vontade de Deus, são misturadas. Então, essa pessoa que dá as boas-vindas, que recebe esse tipo de pessoas, pertence àquele tipo de igreja. Ah, grande casa. Então agora vem a pergunta, amado. Se aquele que não traz a doutrina de Cristo não é para a gente ser companheiro dele, ou seja, aquele ambiente que não tem a doutrina de Cristo, não é para a gente participar dali, para sair fora e tudo mais. Agora vem a pergunta, por que eu não concordo plenamente com esse cartaz? Porque se esse cartaz está falando da igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, eu concordo com esse cartaz. Não tem como uma pessoa, né, servir o exército e não comparecer no quartel, se não tem como uma pessoa servir a Deus fora do corpo de Cristo, fora da igreja de Cristo. Não tem como. Se afastou da igreja de Cristo, se afastou do quartel. No entanto, se essa igreja aqui, que essa pessoa colocou, é qualquer igreja, as igrejas da cristandade, tudo dividido por nome, dividido por doutrinas, costumes e tudo que é coisa, bem-aventurado aquele que deixa esse lugar. Então, daí esse cartaz está totalmente errado. Então, eu concordo com esse cartaz. Eu concordo com esse cartaz nos termos de está se tratando de igreja de Deus. Mas não concordo se aqui ele está falando dessas igrejas da cristandade. Todas essas que têm nome. Falar alguns nomes aqui. É a Assembleia de Deus, é a Igreja Batista, é Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Mormons, é Testemunha de Jeová, é Igreja do Sétimo Dia, Congregação Cristã, é Tabernáculo, é tudo. Tudo isso aí é a cristandade, porque tudo tem uma coisa diferente da outra e é uma grande casa, reunindo todas elas, é uma grande casa. Então nós temos hoje, nós olhando do contexto bíblico, nós temos dois grupos, casa de Deus e grande casa. Casa de Deus, os salvos, aqueles que seguem
a, a fé, a paz, a justiça, invocando o Senhor, e aqueles que seguem os seus próprios interesses, que têm vários nomes, que estão divididos, cada um de acordo com uma coisa, o interesse é a riqueza, outro interesse é a fama, outro interesse é posição social, outro posição é política, outro é não sei o quê. Quer dizer, estes aqui é a grande casa. Como nós vimos de vasos, de tudo que é tipo, e para honra e para desonra. Agora, cabe uma ressalva aqui abaixo. Nesses ambientes dessa grande casa da cristandade, hoje tem muitas pessoas salvas, muitas pessoas sinceras, que ainda permanecem lá, que ainda não se decidiram em sair desse lugar, e ainda permanece lá. Mas o Senhor Jesus falou, quer ver? Eu vou mostrar mais um texto aqui para vocês, aqui a respeito do Senhor Jesus, o que ele falou. Veja bem aqui, ó. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho em pastor. Aqui Jesus está falando do aprisco de Israel, a nação de Israel. Ele falou que tinha outras ovelhas que não eram do aprisco de Israel, as da igreja. E o que ele falou? Que convém agregar estas. O que é agregar? Juntar. É juntar. Então, o Senhor Jesus, ele está trabalhando. Muitas pessoas estão saindo desses ambientes da cristandade e estão se juntando e formando o verdadeiro corpo de Cristo, né? Com temor, com verdadeiro amor, buscando sempre fidelidade perante o Senhor e deixando desses ambientes. Ou seja, essas ovelhas que não são lá do aprisco de Israel, que estão espalhadas no meio da cristandade, o Senhor está agregando elas. Por quê? Porque elas ouvem a voz do Senhor. Elas ouvem a voz do Senhor. O que são essas ovelhas? As ovelhas são essas pessoas que ainda estão lá. No meio da cristandade, estão nesses ambientes ali da grande casa. Mas tem aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor e estão saindo de lá e se agregando à verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo. Ou qual que é a igreja de Cristo? Amados, eu já tenho algum vídeo aí, tanto no site como no canal do YouTube, vocês procuram e vocês acham ali, sobre a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Ali, naquele vídeo, está detalhado o que é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Vocês não vão achar a igreja do Senhor Jesus por um nome. Vocês só vão achar pelo nome do Senhor Jesus. Perguntar, por exemplo, para uma pessoa onde que se congrega. Eu congrego lá na vila tal, lá na cidade tal. Não, mas qual é o nome da igreja? Não, lá não tem nome. Lá nós congregamos no nome do Senhor Jesus. Apenas isso. Ali é a verdadeira igreja do Senhor. Porque ali, o que domina, o que é grande, o que é especial, que é o principal ali, é o nome do Senhor Jesus. Não tem outro nome para envolver, para tentar usurpar o nome do Senhor Jesus. Ok? Então, por aqui a gente encerra esse vídeo. Eu espero, amados, ter esclarecido sabe? Eu me dá uma ansiedade assim de eu ver, por exemplo, um cartaz desse subliminar, tentando conduzir as pessoas para a cristandade, para encher as igrejas da cristandade. E eles sempre vão continuar fazendo assim, vão continuar tentando enganar o povo para estar lá com eles. Mas os que são do Senhor Jesus, ele conhece, e esses que são do Senhor Jesus, eles gostem ou não, essa pessoa vai ouvir a voz do Espírito Santo e vai vir para o Senhor Jesus, e não para um nome, outro nome, uma denominação. Ok? Então aqui a gente termina mais este vídeo. Como sempre, a minha gratidão primeiramente a Deus, depois a vocês que têm assistido o vídeo. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês. Fiquem todos com Deus, e se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Até lá!